Você já se pegou olhando para o céu e se perguntando: Deus, por que minha vida parece parada? Por que nada muda, mesmo quando eu oro com tanta força? Talvez você esteja nesse ponto agora. Um daqueles momentos em que o chão parece escorregadio e você sente que está caminhando em círculos. E o pior é que por dentro você está cansado, exausto, tentando esconder o peso que carrega, enquanto todo mundo acha que você está bem. Mas respira fundo comigo agora. Sério, respira. Porque o que eu vou te contar aqui pode ser exatamente o que sua alma tem pedido em silêncio. Você sabia que a fé pode ser o veículo que te leva para lugares que seus pés jamais pisariam sozinhos? Não, eu não estou falando de frases prontas ou daqueles conselhos vazios que a gente ouve e esquece 5 minutos depois. Eu estou falando de uma transformação real, daquelas que começam no invisível, mas ecoam no mundo físico. Que começa no íntimo, mas te empurra para frente, mesmo quando tudo parece querer te puxar para trás. E sabe o que é mais incrível? É que essa mudança não começa com uma conquista. Ela começa com uma decisão invisível. A decisão de crer, mesmo sem ver. Coloca-se nessa cena comigo agora. Você está diante de uma porta trancada. Você já tentou todas as chaves, bateu, esperou, se frustrou, mas nada se move. Aí vem a fé e ela te diz: empurra mais uma vez. Só que dessa vez, você empurra não porque acha que vai dar certo, mas porque crê que Deus está do outro lado esperando você tomar esse passo. A fé é esse empurrão que a gente dá quando tudo dentro da gente diz: não tem mais jeito. Mas lá no fundo, uma voz sussurra: vai, só vai. Deus já está lá. Foi assim com Abraão, lembra? Um homem comum chamado para caminhar sem nem saber para onde estava indo. Mas ele foi, porque confiou. Porque entendeu que a rota de Deus não depende de GPS humano. E talvez você esteja aí agora, cercado de dúvidas, inseguranças, boletos, diagnósticos, memórias dolorosas que insistem em te lembrar que o passado foi pesado demais para acreditar num futuro leve. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor que eu posso colocar nessas palavras. O que Deus tem para você não se baseia no que você tem hoje, mas naquilo que Ele já preparou antes mesmo de você nascer. Você consegue imaginar isso? Que enquanto você chora hoje, o céu já está escrevendo respostas com o seu nome? A fé é isso. É confiar que o invisível de Deus tem mais força que o visível do mundo. E olha, eu não estou dizendo que é fácil. A fé às vezes parece um salto no escuro. Mas a diferença é que quando você pula com fé, você nunca cai no vazio. Você cai nos braços de um Deus que não falha. Te conto uma coisa que ouvi de uma senhora da minha igreja quando eu era criança e nunca mais esqueci. Deus não precisa de estrada para te levar aonde Ele quer. Ele só precisa da sua coragem para dar o primeiro passo. E é por isso que tanta gente olha para trás, depois de uma fase difícil e diz: eu não sei como consegui passar por aquilo, mas eu sei. Foi fé, foi Deus, foi aquela força que veio do alto quando as suas estavam acabando. Foi aquele vai que você sentiu no espírito, quando tudo à sua volta gritava: para! E talvez agora mesmo Deus esteja tentando te alcançar de novo. Tentando te lembrar que a sua história não acabou, que você não é o fracasso que acredita ser, que não é tarde demais para recomeçar. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa continuar, um passo por vez. Porque a fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. Já percebeu que os maiores milagres da Bíblia aconteceram em cenários impossíveis? O mar se abriu só depois que Moisés levantou o cajado. A multiplicação dos pães só veio depois que Jesus teve em mãos o pouco que o menino ofereceu. Lázaro só ressuscitou porque mesmo depois de 4 dias, Jesus ainda foi até aquele túmulo. Ou seja, não precisa estar tudo certo para que Deus haja. Precisa só de uma coisa: fé. Uma fé que insiste
mesmo quando o mundo desacredita. Uma fé que se ajoelha e ora, mesmo quando a resposta demora. Uma fé que se levanta e continua, mesmo com o coração machucado. Sabe aquele sonho que você deixou de lado? Aquela ideia que parecia grande demais para sua realidade? Aquela oração que você já nem tem coragem de repetir? Pois bem, talvez Deus ainda queira usar exatamente isso para te levar onde você nunca pensou ser possível. E não é exagero, que a fé tem esse poder. Ela te move em silêncio, ela te reconstrói por dentro antes que o mundo veja por fora. Ela planta raízes quando tudo ao redor parece seco, e quando ninguém mais acredita, a fé ainda acredita. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você ache que o tempo te esqueceu, talvez você já tenha pensado: se Deus quisesse mesmo, já teria feito. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. O tempo de Deus nunca chega atrasado. Ele só espera o momento em que a bênção vai te fortalecer e não te destruir. Sabe, às vezes a gente quer a resposta, mas Deus quer primeiro tratar o coração, porque Ele sabe. Uma conquista na hora errada pode virar um fardo, mas no tempo certo, ela vira testemunho. A sua história ainda vai fazer sentido, ainda vai inspirar alguém, ainda vai curar outras pessoas que estão passando exatamente por aquilo que você vive hoje. E quando esse momento chegar, você vai lembrar dessas palavras e vai dizer: foi a fé que me trouxe até aqui. Você já percebeu que, às vezes, o silêncio de Deus fala mais alto do que qualquer barulho do mundo? É estranho, né? A gente ora, espera, confia, e de repente, tudo fica quieto. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Só o eco da própria fé tentando se manter viva dentro de um peito cansado. Mas tem algo especial nesse silêncio. Ele não é ausência, ele é construção. É como um artista moldando uma obra-prima por trás da cortina. Você não vê, mas ele está lá. Cada detalhe sendo esculpido com propósito. Já aconteceu com você de só entender o porquê de algo depois que tudo passou? Na hora dói, machuca, revolta. Mas depois a ficha cai. E aí você entende que aquilo que parecia o fim era só o começo. Que aquela decepção te livrou de um caminho que não era para você. Que aquela espera te fortaleceu de um jeito que só o tempo conseguiria fazer. A fé, ela não precisa fazer sentido. Ela precisa se manter de pé, mesmo quando tudo em volta desmorona. E olha, tem algo que quase ninguém te conta. A fé verdadeira não é aquela que grita em voz alta nos dias bons. É aquela que sussurra baixinho nos dias escuros. Eu ainda confio. É essa fé que muda destinos, que vira chave, que move o céu. Sabe aquele não que você recebeu? Talvez ele tenha sido o sim de Deus para algo maior. Sabe aquela porta que se fechou? Pode ter sido proteção disfarçada. Sabe aquela pessoa que foi embora? Talvez você ainda não entenda, mas pode acreditar. O que Deus tira é porque algo melhor está a caminho. Mas aqui vai uma verdade que arde. A fé não vai te poupar de todo o sofrimento. Ela vai te dar resistência para continuar mesmo quando a dor apertar. Você vai continuar acreditando mesmo com o coração partido. Vai continuar orando mesmo sem resposta. Vai continuar sonhando mesmo depois de ter sido rejeitado. Porque a fé, ela é como raiz de árvore. Ela cresce para baixo antes de florescer para fora. Enquanto o mundo acha que você parou, Deus sabe que você está sendo preparado. Escuta isso. Se Deus ainda não mudou o cenário, é porque Ele está mudando você primeiro. Não existe crescimento verdadeiro sem desconforto. Não existe transformação sem renúncia. E não existe vitória sem luta, mas existe um segredo que só os fortes na fé entendem. A promessa de Deus nunca morre. Ela pode adormecer, pode demorar, pode parecer distante, mas ela permanece viva. E no tempo certo, ela floresce.
Você tem ideia de quantas vidas já foram impactadas por pessoas que passaram exatamente o que você está passando agora? Gente comum, de carne e osso, cheias de dúvidas, medos, inseguranças, mas que decidiram não parar, que resolveram continuar confiando mesmo de joelhos. E sabe o que aconteceu? Foram além. A fé as levou para territórios onde os olhos humanos não podiam enxergar. Deus as usou de formas que elas mesmas jamais imaginaram. Por isso, não diminua sua dor, mas também não subestime sua fé. Você não é fraco porque sente medo. Você é forte porque continua caminhando apesar dele. Você não é menos crente porque chora. Você é real. E Deus se move no real. Ele não trabalha com máscaras, ele trabalha com verdades. E aqui está uma verdade que talvez você precise escutar agora. Você é mais forte do que pensa e mais amado do que imagina. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas vezes te fizeram sentir pequeno, invisível, desimportante. A fé não depende do que o mundo enxerga em você. Ela depende do que Deus já plantou dentro de você. E se você duvida disso, lembra de Davi, um menino desprezado pelos irmãos, ignorado pelo pai, mas escolhido por Deus para ser rei. Você não precisa da aprovação de ninguém quando tem a unção de Deus sobre sua vida. E mesmo quando ninguém te entende, Ele entende. Mesmo quando ninguém acredita em você, Ele acredita. Mesmo quando você pensa em desistir, Ele te segura pela mão e diz: ainda não acabou. Eu estou aqui. Talvez você não tenha visto ainda, mas cada lágrima tua foi registrada, cada oração feita em segredo, cada noite mal dormida, cada suspiro de cansaço. Nada passou despercebido. Deus não se distrai com a sua dor. Ele não ignora os detalhes. Ele sabe exatamente o que você sente, mesmo quando você não sabe explicar. E é por isso que a fé é tão preciosa. Porque ela é construída nesses momentos onde tudo parece perdido. A fé nasce nos vales, se fortalece nas perdas, se confirma nas tempestades e, de repente, quando você menos espera, ela te leva a um lugar onde você nunca pensou estar. Um lugar de cura, de recomeço, de paz verdadeira, não aquela que o mundo dá, mas aquela que vem do céu. E sabe o mais bonito disso tudo? Você não precisa ser perfeito para chegar lá. Não precisa ter todas as respostas, nem uma fé gigante. Basta um coração sincero, uma confiança pequena que seja. Porque com Deus, até a menor semente de fé pode mover montanhas. E isso não é metáfora, é promessa. Então escuta, você vai sair desse deserto. Você vai sorrir de novo. Você vai olhar para trás e perceber que esse tempo difícil te ensinou a voar com as asas da fé. E quando esse dia chegar, você não vai mais ter dúvidas. Vai saber que a dor teve um propósito e que a fé foi o seu passaporte para um destino que você jamais imaginou alcançar. Porque é isso que a fé faz. Ela pega a gente pela mão e nos leva por caminhos invisíveis, por pontes que só aparecem quando a gente decide andar, por portas que se abrem com um simples: eu confio em ti, Senhor. A fé é um tipo de coragem que o mundo não entende, mas é justamente essa coragem que muda tudo. Então, segura firme, mesmo quando parecer pesado demais, mesmo quando o silêncio do céu for ensurdecedor, porque enquanto você segura em Deus, Ele já está construindo o que vem depois. E você ainda vai viver o extraordinário, porque quem confia vê o impossível se tornar real. Imagina um campo totalmente seco, terra rachada, sem nenhuma cor, nenhum sinal de vida, um lugar esquecido. Agora imagina uma única semente sendo plantada ali. Ninguém vê, ninguém acredita, mas dias depois, semanas talvez, alguma coisa começa a se mover sob a superfície e de repente brota uma folha, verde, viva, contra todas as expectativas. Essa é a imagem da fé quando tudo parece estéril na sua vida. Ela não precisa de aplausos,
Não exige plateia. Ela floresce no escondido, é teimosa, resiliente, quase silenciosa. Mas quando rompe a terra, muda tudo. Sabe, tem gente que só acredita no que vê. Mas Deus sempre trabalhou com os que acreditam antes de enxergar. É nesses corações simples, machucados, cansados, mas decididos a continuar, que Ele realiza as maiores viradas. Você pode estar agora no meio de um caos, tudo desorganizado, instável, cheio de interrogações. Mas isso não define o final. Você não está preso ao agora. Deus é especialista em mudar o curso da história com um simples sopro. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E ainda assim, anos depois, foi colocado como governador do Egito. Não porque ele teve sorte, mas porque nunca deixou de crer, mesmo quando tudo desmoronava. A grandeza que Deus deposita em você não depende de circunstâncias externas. Ela está dentro. Ela nasce na resistência, cresce na esperança e floresce na confiança. Tem algo que talvez você não tenha notado ainda. Enquanto você sente que está parado, Deus está te moldando. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está alinhando cada detalhe. Enquanto você questiona o quando, Ele está preparando o como. Porque Deus não se move por pressa, Ele se move por propósito. O tempo de espera nunca é tempo perdido. É tempo de preparação. Às vezes, a gente quer subir rápido demais, sem perceber que o terreno precisa estar firme. E Deus, com o cuidado de Pai, primeiro fortalece as fundações, para que quando você estiver lá em cima, nada te derrube. Você acha que está atrasado? Que todo mundo ao seu redor já venceu, já conseguiu, já conquistou? Eu te entendo, mas escuta com atenção. O seu relógio é diferente, o seu tempo é sagrado, e a sua história não precisa seguir o ritmo de ninguém. Existe um compasso específico para aquilo que Deus reservou para você. E quando chegar o momento certo, vai ser tão claro, tão preciso, tão impactante, que até você vai se perguntar: como é que isso aconteceu comigo? E a resposta vai ser simples: foi fé. E foi Deus. O que hoje parece distante, amanhã pode ser seu testemunho. O que agora parece sem sentido, logo pode virar base para algo gigante. Mas precisa existir uma decisão. Não a de entender tudo, mas a de permanecer firme. Não é sobre estar sempre motivado, é sobre continuar, mesmo sem motivação. Tem dias que você vai levantar sem saber porquê, vai orar sem sentir nada, vai agir no automático. Mas mesmo nesses dias, cada passo conta, cada suspiro vale. Cada esforço é semente. Tem gente que desiste no momento exato em que a bênção estava prestes a chegar, simplesmente porque a dor falou mais alto do que a esperança. Mas você não. Você chegou até aqui, e isso por si só já diz muito sobre a sua força. Você talvez ache que sua fé é fraca, mas deixa eu te contar uma coisa. Até a fé mais tremida tem poder quando colocada nas mãos de um Deus imutável. Não importa se ela é grande ou pequena, se vem com lágrimas ou com um sorriso. O que importa é onde ela está firmada. E se estiver firmada em Deus, então ela vai te sustentar até o fim. Olha ao redor. Você não está sozinho. Muita gente já passou por noites escuras e hoje caminha sob a luz. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a fé se manteve acesa mesmo quando tudo queria apagá-la. É isso que está acontecendo com você agora. Mesmo sem perceber, você está sendo preparado, talvez num deserto, talvez numa caverna, talvez num momento onde ninguém te aplaude. Mas é exatamente aí que os maiores guerreiros são formados. E sabe o que é mais forte do que o medo? A convicção de que Deus nunca erra de endereço. Ele sabe exatamente onde você está e está prestes a te mostrar o que pode fazer com uma vida que se entrega de verdade. Não espere sentir que está pronto. Dê passos mesmo com o coração tremendo. Fale mesmo com a voz embargada. Ore mesmo com dúvidas gritando dentro de você.
porque é assim que os milagres começam. Com ações pequenas movidas por uma fé gigante num Deus que vê tudo. E enquanto você age, Deus constrói. Enquanto você resiste, Ele transforma. Enquanto você ora, Ele já está movendo coisas nos bastidores. Você não tem ideia do que está sendo preparado em silêncio para te surpreender. Mas quando vier, vai fazer sentido, vai encaixar, vai explodir de dentro para fora. Vai ser como uma avalanche de paz. E nesse dia, você não vai apenas agradecer. Você vai reconhecer que a jornada valeu, que a espera te moldou, que a dor te ensinou e que a fé te levou até onde você nunca imaginou. Mas Deus já tinha planejado tudo desde o começo. Já reparou como a vida às vezes parece um livro mal editado? Capítulos que se arrastam, parágrafos que machucam, páginas inteiras cheias de silêncio. Tem dia que a gente lê a própria história e pensa, não era isso que eu imaginei para mim. E tudo bem se sentir assim, tudo bem não entender. A fé verdadeira não exige compreensão, ela exige entrega. Ela pede coragem para continuar escrevendo, mesmo quando o enredo parece confuso, porque tem algo que você precisa lembrar. Deus não escreve rascunhos. Cada vírgula tem sentido, cada pausa tem propósito, e mesmo quando a história parece empacada, Ele ainda está no controle da caneta. Talvez você esteja num capítulo difícil agora, aqueles em que você lê e relê e não consegue achar beleza nenhuma. Mas segura essa. Os capítulos mais dolorosos geralmente antecedem as reviravoltas mais surpreendentes. A fé é o que te mantém virando as páginas, mesmo com medo do que vai encontrar, mesmo se doer, mesmo que você não tenha mais forças para sustentar o próprio livro, Deus segura por você. Você pode estar vivendo uma fase onde parece que nada frutifica. As portas estão trancadas, os sonhos adormecidos e o céu quieto demais. Mas presta atenção, existe uma fase da semente que ninguém vê. É quando ela morre para fora, mas começa a viver por dentro. Ela afunda na terra. É pressionada, esmagada, despedaçada. Só que é aí, exatamente aí, que o milagre acontece. E com você é a mesma coisa. O que parece fim pode ser o início de uma nova vida. O que parece enterrado pode estar apenas germinando. Você não precisa ser compreendido. Você precisa continuar. A fé verdadeira não grita por explicações. Ela sussurra a esperança. Ela se mantém de pé mesmo quando o chão se desfaz. E olha, talvez você tenha perdido muita coisa no caminho. Pessoas, oportunidades, tempo. Talvez a vida tenha te arrancado coisas preciosas. Mas tem algo que ninguém consegue tirar de você: a capacidade de recomeçar com Deus, porque com Ele, o que se quebrou pode ser reconstruído, o que murchou pode florescer, e o que parecia morto pode voltar a respirar, não importa o quanto você já caiu. Se você ainda tem fé, você ainda tem tudo. A fé é o que transforma ruínas em fundações, dor em força, cicatriz em história. E se você olhar bem de perto, vai perceber. Tem vida nas rachaduras, tem luz escorrendo pelos seus escombros. Tem alguém muito maior do que você imaginava, cuidando dos bastidores. Sim, eu estou falando dele, daquele que não desiste de você, daquele que conhece cada detalhe da sua jornada, até aqueles que você tenta esconder. Você pode ter desistido de planos, pode até ter desistido de você mesmo, mas ele ainda está aqui, firme, constante, leal, esperando o momento certo para virar essa página com você. Mas não com pressa, com amor, com intenção, com precisão cirúrgica. Sabe aquele sonho antigo que você guarda lá no fundo e já nem fala mais sobre ele? Aquele que parece bobo, improvável, distante? Pois é, talvez seja justamente esse sonho que Deus vai usar para te levar onde ninguém esperava ver você. A fé não tem lógica, ela tem essência. Ela nasce no Espírito e floresce no tempo certo.
E ela te faz levantar mesmo quando você já tinha aceitado cair. Deus trabalha muito além dos nossos olhos. Enquanto você enxerga obstáculos, Ele vê pontes. Enquanto você conta perdas, Ele prepara encontros. Você já parou para pensar que, às vezes, a resposta não vem porque ainda não é hora de você ver o que Deus está fazendo? Tem bênçãos que chegam no escuro, para que você aprenda a confiar sem precisar enxergar. Tem caminhos que só se abrem quando você dá o passo. E tem vitórias que só vêm depois da obediência, não antes. E se for o medo que está te travando, se for a dúvida que está gritando mais alto, se for o passado tentando te convencer de que você não merece, deixa eu te falar uma coisa. Do fundo da minha alma, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Você pode ter sido ignorado, desacreditado, esquecido, mas Ele te vê. E quando Deus te vê, nenhuma rejeição do mundo tem poder para te parar. A fé te coloca em movimento. Ela abre os olhos da alma para enxergar o que os olhos do corpo ainda não veem. Você não está atrasado, você está sendo refinado. Você não está parado, você está sendo alinhado. E quando o tempo da colheita chegar, porque ele vai chegar, você vai entender cada lágrima, cada espera, cada não. Você vai perceber que a fé que você alimentou em silêncio foi, na verdade, a ponte que te levou até os sonhos que você achava grandes demais. E o melhor de tudo, Deus não vai apenas te levar até lá, Ele vai caminhar com você o tempo todo. Vai celebrar suas conquistas e te levantar nos tropeços. Vai te lembrar quem você é quando o mundo tentar te convencer do contrário. E vai te mostrar com detalhes que tudo valeu a pena, porque a fé, quando bem cuidada, floresce em lugares improváveis e você, mesmo sem notar, está se tornando um jardim.